Ricardinho, esse confronto então contra a equipe do Paraná pelo final de semana, o técnico Wagner Lopes falou que vai pôr uma equipe reserva. O que você está desenhando do Londrina para esse final de semana, já que na quarta tem um confronto longe pela Copa do Brasil? Boa tarde para todos aí. Bom, o nosso planejamento nós temos um grupo, né, de trabalho, um elenco, e lógico que todo jogo o nosso time vai estar à disposição daqueles que tiverem as melhores condições, né? Lógico que são jogos consecutivos, o início é muito difícil para todo mundo, porque por ser jogo quarta e domingo isso traz um desgaste físico grande, principalmente no início da temporada. A gente tem o cuidado com isso, a gente está tendo cuidado com isso. Agora tudo vai depender da recuperação dos jogadores, né? A gente vai trabalhar em cima da recuperação dos jogadores. Todos os jogos são importantes para nós. Lógico que cabe um planejamento, mas nós temos que ter uma equipe sempre competitiva. O planejamento passa pela condição de recuperação desses jogadores que têm jogado e da utilização do nosso elenco também. Uma premiação tão grande, né, igual a Copa do Brasil, isso acaba influenciando também, né, além da recuperação do jogador? Eu acho que a responsabilidade ela é grande em todos os aspectos, né? A responsabilidade ela é grande no Campeonato Paranaense e ela é grande na Copa do Brasil também. Nossos objetivos são grandes nas competições. Agora, a gente tem que trabalhar sempre com planejamento. E a gente faz isso aqui dentro, lógico, dos pontos que a gente acha importante. Não tem, assim, dizer, temos uma prioridade. A nossa prioridade sempre é o jogo seguinte. Agora, pautado nessas questões do planejamento. Ricardinho, tem algum jogador ou alguns mais desgastados? Não há necessidade de você pontuar um ou outro, mas há esse diagnóstico de alguns que de repente já sentiram mais essa condição física nesses dois primeiros jogos e talvez a necessidade de serem poupados aí? Ainda não temos isso, ainda não temos, porque hoje dá 48 horas do jogo e as primeiras, ou melhor, as 48 horas, por incrível que pareça, o segundo dia é um pouco, vamos dizer assim, é um pouco mais pesado para o atleta do que o primeiro, porque o primeiro, lógico, é o desgaste do jogo, mas o segundo é que começa a sentir às vezes alguma dor muscular, algum cansaço maior. Então, assim, nós temos condições de até amanhã ou domingo ter a certeza dos jogadores que estarão recuperados para poder jogar e os que não estarão, se é que algum não estará, né? Então isso hoje a gente não tem como, eu não tenho como te apontar, não é nem questão de dar nomes, nada, mas é porque ainda é muito cedo para a gente poder ter te dar uma colocação concreta. Entendeu? Contando que todos eles que, né, estejam preparados e em condições, você pretende fazer alguma alteração no time com relação ao que começou a partida contra o Goiás? Uma com certeza a gente vai ter que fazer, porque o Anderson infelizmente se machucou e não vai poder, vai ficar um tempinho aí fora. E as outras aí vai depender muito, é o que eu te falei, do desgaste mesmo, da questão de conversa com o jogador, de sensibilidade. Lógico que todos querem jogar sempre, isso não é aqui no Londrina, em qualquer equipe, mas cabe uma conversa e a ciência que está aí para nos ajudar também. Esse tempo do Anderson é muito e o atacante Wilden pode viajar para domingo e quarta-feira? A questão do Anderson, o doutor, enfim, o departamento médico vai passar para vocês algumas questões aí que nós temos do departamento médico, mas eu acredito que seja mais ou menos umas 6 semanas, mais ou menos, né? Em torno disso, talvez mais, 2 meses, vamos colocar aí para as pessoas entenderem melhor, aí uns perto de 2 meses aí. E questão de convocados, aí vai o que eu te digo, não vou te afirmar nada, não por esconder, não, porque a gente até
quando tiver a lista de convocados a gente vai divulgar, mas a questão é mesmo do desgaste, a gente esperar um pouquinho para até amanhã a gente poder viajar e formatar essa lista. Lógico, pontualmente dentro da necessidade da gente mudar para o jogo da Copa do Brasil, pode acontecer, mas a tendência é a gente pelo menos ter uma boa base para esses 2 jogos. Você pode até levar um grupo maior? Já que Não, vamos levar 20. Levaremos 20 como sempre. se tiver alguma mudança, Se tiver alguma mudança dá, porque assim não é tão longe, né? Dá para sair daqui no domingo, até porque a gente vai direto de Curitiba para a viagem. No lugar do Anderson, você pensa em colocar o Rodrigo Figueiredo? Você já tem uma ideia de quem deve jogar? O Marcinho? Eu tenho, mas vai depender um pouquinho só dos outros jogadores. De repente eu tenho que um ou outro jogador que a gente possa trocar nessa situação aí do desgaste, talvez mude esse jogador um pouco de lado, a característica dele, entendeu? Talvez mude, né? Por isso a questão da espera, né? É da gente poder ter um pouco de critério, porque pode mudar, a gente tem algumas situações ainda a serem definidas. Ricardinho, você vinha elogiando bastante o Anderson, até pela condição dele de chegar mais, né, de jogar como segundo. É uma peça importante que você perde aí, que estava entrando no seu molde. Ele foi um jogador que nesse início nos ajudou. É lógico que a gente tem um grupo de jogadores e infelizmente aconteceu esse problema. Eu gosto muito assim de valorizar a presença, né? Quando você tem um grupo é importante você valorizar a presença. Lógico, nunca esquecendo da contribuição, enfim, do entendimento dele. Eu sempre vi o Anderson e vejo ele como um jogador mais de meio, mais à frente, não um meia propriamente dito, assim, um meia atacante, mas um meia que chega à frente, até pela passada dele, pela condição de chegada nele na área. Vocês analisaram aí os jogos, ele, além de ter feito um gol no primeiro jogo, ele teve o lance do pênalti que ele estava lá dentro da área, né, no jogo contra o Maringá, para finalizar. Quer dizer, então ele tem uma chegada importante, mas nós temos agora que valorizar a sequência e jogadores que possam fazer essa função, enfim, dar oportunidades, né? Ricardinho, você teve uma história com o Paraná Clube aí, carreira, né? Tem grande importância para você, até como treinador também, foi o teu início. Como é que é encarar o Paraná, lá na Vila Capanema? Qual o sabor, ou como é que você encara esse jogo? Bom, se eu falar para você que é um jogo comum, é mentira, né? Não é um jogo comum para um profissional do futebol que cresceu dentro do clube, né? Comecei minha história dentro do futebol no Paraná, né? E como treinador também. Então, assim, não é um jogo comum, sem dúvida nenhuma, não é um adversário comum. É uma situação diferente, mas como profissional, já enfrentei o Paraná como atleta várias vezes, então isso é bem distinto, né? A parte profissional, mas sem dúvida que não é um adversário comum, um jogo comum, tem toda uma história envolvida, tem todo vamos dizer assim, um crescimento, né? Profissional dentro de um clube, oportunidades, sim, como o clube me deu, como eu pude retribuir ao clube também, né? Em vários pontos, não só profissional. Então, eu acho que é isso. Esse é o sentimento de um profissional que cresceu no clube e que tem, lógico, gratidão por isso, mas que está do outro lado e que domingo é adversário e vamos trabalhar muito para conseguir essa vitória que para nós dentro do campeonato vai ser importantíssimo. E o quanto é importante ou quanto muda alguma coisa do Londrina essa questão do Paraná de usar um time reserva, enfim, esse pensamento? Eu sempre digo assim que um treinador de futebol ele tem que estar sempre bem assessorado e estar preparado para todas as situações. E essas situações elas passam primeiro pelo seu time, né? Então assim, nós temos algumas questões aqui de desgaste, de repente de início de temporada, né? De aprimoramento do trabalho em conjunto, de planejamento de 2 jogos seguidos fora, depois da Copa do Brasil, questões de jogadores, né? Que você pensa num time aí, um machuca, o outro tem outro problema, não pode jogar e isso é o trabalho do técnico, além do adversário.
Agora, o adversário é o Paraná, independentemente de quem a gente vai enfrentar, né? E nós temos que nos preparar para o Paraná. Essa é uma questão aí interna deles lá. Nós temos é que formatar a nossa equipe, vamos dizer assim, nos estarmos concentrados com a nossa produtividade. Eu acho que é isso. Ricardinho, pensando a longo prazo aí na Copa do Brasil, queria saber a sua opinião sobre esse ano que não vai ter gol qualificado. O que você acha disso? O ano passado já foi assim, né? O ano passado já foi assim. Esse primeiro momento de você jogar fora e ter um jogo só, né? Mas tendo o fator do empate para a equipe que joga fora até pelo ranking, né? Isso equilibra mais as coisas, Ricardinho? Um jogo único, mesmo tendo essa vantagem do empate? Eu acho que como todo regulamento é discutível vantagens e desvantagens. O que cabe no futebol, nas competições, para mim é produtividade. Né? A produtividade é que ela vai dar o balanço de se aquele regulamento é bom para você ou não é. Né? Vou fazer um paralelo aí, é igual a desses dois jogos, né? De uma eliminatória, se fosse o caso, e você jogar o primeiro fora ou em casa. Qual é o melhor? O melhor é você ter um desempenho bom nos dois. Porque se você jogar a primeira fora e achar que vai decidir em casa, mas tomar um resultado, depois você não reverte. Se você jogar a primeira em casa e fizer o resultado, depois você consegue consolidar lá. Então eu acho que tudo se resume à produtividade e não ao regulamento, o que é melhor ou o que é pior, entendeu? Sobre a lateral esquerda, Ricardinho, o Felipe parece que tem um problema de saúde, né? Você deve colocar o Lucas Zafo ou dar uma oportunidade para o Jardiel? Vamos pensar. Mas o Felipe tá fora, tem possibilidade de jogar. O Felipe tá doente. Depois o Gustavo vai passar para vocês. Sobre o jogo do Paraná novamente, mas tem aquilo, velho tabu, né? Não vence o Paraná desde 2009, lá na capital. Aliás, o Londrina não vence os 3 grandes da capital desde 2009. É hora de vencer e quebrar essa história? Primeiro, assim, aquela velha, né, vamos dizer assim, a velha colocação, né? Muito, assim, talvez não saberia mensurar quanto, mas muita gente daqui não estava nesses jogos anteriores, né? Então, quer dizer, o clube participa dessa situação, mas os profissionais não. Então, a cabeça de quem vai para o jogo é diferente. Né? Não tem essa preocupação do tabu, a preocupação é de ganhar do adversário, de ter uma produtividade boa e vencer. Se consequentemente isso acontecer, ou se existe, né, esse fator, muito tempo sem vencer, ótimo. Né? Já conseguimos, com uma ação, 2 resultados. Né? Eu acho que esse é o objetivo, mas não acho que isso, pelo menos de nossa parte, não tem incômodo nenhum, porque a gente não participou dos anteriores. A gente está absolutamente limpo para construir, a partir desse jogo, sim, uma condição melhor. Ricardinho, já dá para fazer uma projeção aí desse primeiro turno, aí, o que é necessário? Temos pontuação, chegar? Eu acho que dá. Eu acho que com 12 pontos, com certeza, vai classificar. Eu acho que com 12 pontos, sugestão, né? Mas eu acho que com 12, talvez com 11 consiga. Né? São confrontos, porque essa questão da matemática, eu vejo não em números de pontos, mas em porcentagem. Né? Então, se você colocar, vamos dizer, são 6 jogos, né? 18 pontos a serem disputados. E aí, na porcentagem, eu acredito que sempre nas competições, quem consegue um bom desempenho, um limite acima de 60% desses pontos, né? Acima de 60%, então eu acredito que com 12 pontos chegue a semifinal.